Assim, o Fluminense era favorito para o jogo, pela campanha que faz o Fluminense, principalmente em casa. Corinthians, já há um bom tempo que o Corinthians não faz um campeonato brasileiro decente, né? Teve aquela arrancada no final de 24 ali, mas ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento ou perto da zona de rebaixamento. Ano passado foi 13º, em 23 também brigou mais para baixo do que para cima. Também foi 13º também, foi a mesma posição do ano passado lá em 2023. Então faz um bom tempo, né, que o Corinthians não faz um bom campeonato. Em 22, que com o Vitor Pereira no comando ficou em quarto, foi o último campeonato decente do Corinthians. O Corinthians em campeonato brasileiro realmente é um time que não joga. Aí de vez em quando, em algum mata-mata, tem uma mobilização maior, principalmente quando está completo. Hoje tinha alguns desfalques também. É um time que perde muito com desfalques, né? Normalmente quando tem que mexer muito tem problemas. E o primeiro tempo, principalmente, o jogo acabou no primeiro tempo, né? Aquele 2-0 acabou, né? Quem assistiu o primeiro tempo já dava para imaginar que não teria nenhuma chance de virar no segundo tempo, a não ser algo anormal que às vezes acontece num jogo de futebol. Mas todo mundo acho que esperava que o Fluminense fosse favorito e que vencesse o jogo, mas o que fica muito ruim é o que o Corinthians jogou ou não jogou, principalmente na primeira etapa. O segundo tempo foi quase um amistosão, mas no primeiro tempo um domínio total do Fluminense, poderia ter feito até mais gols. O Corinthians, mais uma vez, deve ter um brasileiro de coadjuvante. Pode conquistar uma vaga na Libertadores? Pode, mas tem um monte de gente que pode, tem um monte de vaga, dependendo do que acontecer aí na Copa do Brasil, na Libertadores, na Sul-Americana, ele pode até ganhar uma vaga via brasileiro, como eu falei, de 2024, ficou o campeonato inteiro lá embaixo, no final deu uma arrancada, ficou em 7º. Pode acontecer uma coisa assim, mas não é para o Corinthians ser total coadjuvante, assim, no Campeonato Brasileiro. Um time, se der tudo certo, vamos brigar ali por um 8º, por um 7º. É muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Mas as atuações, não só de hoje, do Corinthians no Brasileirão, e não só desse ano, mostram que é um Corinthians que no Brasileirão ele está bem satisfeito em ser um time em posição intermediária. Velho Vamp, muito boa noite para você. Você que estava na transmissão agora há pouco de Fluminense e Corinthians, uma atuação do Corinthians assim tenebrosa para dizer o mínimo, hein, Vamp? Não teve nada. O Corinthians não conseguiu apresentar nada durante o jogo. Dorival mais uma vez encheu o meio-campo de gente. Mas só chutão, só bola longa pro Yuri Alberto, que obviamente não conseguiu arrumar muita coisa. E o Fluminense merecidamente venceu a partida. Muito boa noite para você, Vamp. Boa noite, Boni. Boa noite, Raí. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Você vê que a data FIFA, né? O Corinthians perde o Depay, lesionado. O Hugo vai para a seleção. E o Carrijo. Né, no plantel que tem em torno de 35 a 36 jogadores. Praticamente todo mundo ficou aí treinando. Né, alguns jogadores se recuperando, outros suspensos. E o Corinthians, de fato, no primeiro tempo não faz uma boa partida, uma partida muito aquém, muito abaixo. Né? O Serna, os estrangeiros, ele tá falando com o Bruno, quantos estrangeiros tem no Fluminense? Ainda tem o Cano, que ele esqueceu que Cano, voltou. É verdade. Não joga mais deitando e rolando, o Savarino, o Serna e o Lúcio Acosta deitando e rolando, com o João Kennedy na frente. É bem melhor, deu um chute só no gol no primeiro tempo do Alan, que acabou sendo expulso. Quando o Dorival vem pro segundo tempo, tentando mudar a equipe, o Alan é expulso num lance bobo, né, com o Lúcio Acosta, toma um amarelo, o VAR chama e é expulso corretamente, né, pelo gesto que fez, o gesto obsceno, né. E aí o Corinthians não se encontra. Botou hoje o Linga, estreando, né. O próprio Zacarias tendo mais uma oportunidade, mas com um homem a menos, né? E o Fluminense, com a chegada do Zubeldia, mantém uma regularidade e uma invencibilidade, sendo mandante no Maracanã, acho que é 13 jogos. 14 jogos com agora. esse de hoje, né? 14 jogos sem perder. Perdeu um pro Vasco, mas o mando de campo naquele momento era do Vasco. Não, mas são 14 vitórias. São 14 vitórias seguidas como mandante pelo Brasileirão. Então, quando ele perde, o mando de campo é do Vasco. Sim. Né? Então, quer dizer assim, o Fluminense que está aí com reforços, vários jogadores estrangeiros de fora também. A gente estava fazendo umas contas ali, o Bruno dá mais, quase uns 8 ou 9. E o Corinthians agora tem um final de semana para poder reagir em Itaquera, porque com a vitória do Cruzeiro, que estava lá embaixo, todo mundo ali, Botafogo, o Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Os clubes chegaram ali, o Cruzeiro chegou a 7, o Botafogo saiu da zona de rebaixamento, o Santos ainda joga na rodada contra o Remo. Hoje o último colocado tem 6 pontos. O Corinthians tem 10. Então, Remo. Quer dizer, tem que ter uma performance melhor no Campeonato Nacional. Não é um time barato, é um time caro. E o próprio Dorival como treinador. Dorival é o treinador dos mata-matas.
Mas tem 38 rodadas, né? Ele fez isso com o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil. Eu lembro bem, ele só ganhou um jogo fora de casa, que foi na última rodada, se não me engano. Na penúltima contra o Bahia. Com o Corinthians, o ano passado, o Santos, até a última rodada tá brigando para não cair. Uma combinação de resultados. O Santos ultrapassa o Corinthians dentro da competição. O que salvou o Corinthians para maquiar o ano que foi muito ruim em termos de resultado no Campeonato Brasileiro foi a conquista da Copa do Brasil. Né? Não mexeria no Dorival, tô falando isso. Não, fica aquele zum, porque eu acho que ele tem que disputar a Libertadores. Ele foi o treinador que levou o Corinthians a Libertadores, tem que dar oportunidade, mas tem que melhorar no Brasileirão. Para mim é o principal campeonato aí que te leva a estar disputando outras competições. E o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro, via Campeonato Brasileiro, a última vez que disputou via Campeonato Brasileiro, tem quanto tempo? Foi com o Vitor Pereira, não? A última boa campanha foi aquele 4º lugar lá, com o Vitor Pereira. E tem quantos anos isso? 3? 2022. Já vai fazer 4 anos, pô. Então tem que ver isso aí. Tem que ver o Campeonato Nacional, porque é importante. Já está 3 pontos na zona de rebaixamento. 3 pontos na zona de rebaixamento, 8 jogos consecutivos sem vencer na temporada 2026. É o jejum bastante incômodo por parte do Corinthians, que nessa noite perdeu por 3-1 para o Fluminense no Maracanã. Raí Monteiro, muito boa noite para você. Boa noite. E o Corinthians teve tempo para trabalhar, né? Assim como todos os clubes durante essa data FIFA, mas parece que quando tem esse tempo para treinar, volta pior. Não é a primeira vez que faz um jogo muito ruim depois de muito tempo só se preparando. Tem desfalques, é verdade. Hoje o Hugo Souza, Carrilho estiveram fora, Raniel, o próprio Memphis Depay, Caio César, que jogou pouco, mas que já caiu nas graças do Dorival, teve algumas oportunidades quando estava fisicamente bem, só que coletivamente uma atuação bastante abaixo do Corinthians na noite de hoje. Raí, muito boa noite para você. Boa noite, Boni. Um abraço para você, Bruno, Vamp, todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Acho que essa frase de voltou muito mal desse período de 10 dias sem jogar se encaixa aí para vários times nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Teve muita gente que voltou muito mal desse período e o Corinthians foi uma dessas equipes. E acho que não tá só na conta dos desfalques, não. De fato, são jogadores importantes, principalmente o Hugo, que é o titular do time, e o Raniel, que é um pilar ali no meio campo do time do Dorival. O Memphis não faz uma grande temporada, é claro que é um ótimo jogador, mas não é um bom ano dele até aqui, né? Não é um ano em que ele tem sido um jogador tão determinante assim para as atuações e até jogos que o Corinthians vence, né? Então, eu coloco até menos peso nos desfalques, de verdade. Assim, a atuação do Corinthians hoje foi muito, muito ruim. A defesa com Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, que são os titulares, jogando lá na linha do meio campo, o primeiro tempo inteiro foi um convite, né? Uma delícia. E o Fluminense deitou e rolou. Fez o primeiro, teve uma grande chance de fazer o segundo, num lance em que o Mateuzinho ficou pedindo impedimento, e eu tenho a impressão que não estava, a bola até sai no cruzamento, né? Acaba passando por fora e sai. E depois veio o terceiro também. Todos os lances de ataque, né, de produção, no momento em que teve jogo, que foi até ali o comecinho do segundo tempo, depois que o Alan foi expulso, o jogo acabou. Mas até ali, até aquele momento, quase todos os lances em que o Fluminense produziu foram assim, pegando a defesa adiantada, lenta, correndo para trás, sem conseguir chegar e criando jogadas. E ofensivamente é um Corinthians que inexiste, né? E não é de hoje. Muita gente elogiou o segundo tempo do Corinthians no jogo contra o Flamengo, que aconteceu antes da parada, porque o Corinthians supostamente teve um domínio, um volume, mas a gente não pode perder de vista que naquela ocasião tinha um jogador a mais e não produziu nada. O Corinthians não finalizou nenhuma bola perigosa contra o gol do Rossi. Ao longo de quase todo aquele segundo tempo, teve uma chance no finalzinho ali, que foi um pouquinho mais perigosa, que foi até uma finalização do Yuri, se não me falha a memória. Rossi, isso. E a defesa do Rossi, mas foi uma chance em quase 45 minutos que o Corinthians jogou com um a mais contra o Flamengo. Então o Corinthians está devendo bola. Eu acho que esse é o ponto. Faz muito tempo que o Corinthians está jogando muito mal. Raí, e esse negócio também, viu, Boni? Bruno, que falar, a gente sabe da situação financeira, né? Só o balanço aí, né? 3 milhões, 3 bilhões, né? 3 bi. De dívida, 40 milhões, 42 deve ao Depay, né? Mas, assim, dentro das condições financeiras do Corinthians, não tem dinheiro para ir à comprar, se reforçar comprando um atleta. Mas se você pegar o Dorival, né? Lá tem o Dorival, tem lá, você que está lá, é Cefute que... Cefute, né? É o departamento. É, o departamento de análise, né? O Dorival, ele recebe. Ele é a comissão técnica dele, ele aprovando ou não. Tem o Marcelo Paes, que saiu do Fortaleza e veio. Ele recebe o Lingard, ele recebe o Zacarias, o lateral direito que veio lá, o uruguaio, como é o nome? Pedro Milans. Pedro Milans, né? Milans, isso. Ele recebe o Matheus Pereira.
Bom reforço. Ele recebe o Alan. Sim. Que queira ou não, recebe Gabriel Paulista chegou. Gabriel Paulista. O Angileri estava fora, voltou. Sim. Só aí já tá dando 7 reforços. Tem mais alguém? O que veio lá do mundo árabe. Que machucou que você Caio falou? César. O Caio César, isso. Já tá dando 8 reforços. 8. Sem precisar comprar. São 8 com aval da comissão técnica, porque... Tirando o Zacarias, né? O Zacarias... Que ele deixou bem claro que não pediu e eu acho que hoje fica um pouco mais, né? Porque com um a menos ele coloca o Zacarias no jogo. Uma roubada. Então, e quer dizer assim, arruma uma boa jogada ainda. Então é o seguinte, assim, o Corinthians não compra e não vende, mas recebe 8 reforços que queira ou não, tá lá. Se discute na mesa lá, na hora de quem vem. E não comprando. Mas chegou 8 atletas novos pro Corinthians. E tem uma outra situação, né, Vamp? Que foi a questão do André. Que o Dorival foi um cara que se posicionou veementemente contra a venda do André naquele momento. E Tudo bem, ficou. a gente pode se discordar, achar que o valor era bom, achar que o valor era ruim. Mas o técnico pediu pro cara ficar e aí tem que mostrar resultado. Então, eu estava conversando com o Bruno isso, quando o Dorival vai a público e fala que ele viu, que é ele que descobriu, que o André estava voltando de uma lesão, que não é justo, que ele quer formar time para ser campeão, que senão não podia contar com ele, que não é para vender jogador. Só que o André, ele deu uma caída. Ele tem que se descobrir qual a posição dele. É um homem de meio campo? É o quê? É um primeiro volante? O segundo? É um terceiro? Tem qualidade para fazer as 3, mas posicionar? Porque tem a ver com o vai não vai. O André tá jogando muito assim, à vontade, que eu tô falando assim. Quando eu falo à vontade, é assim, aquela incumbência. Por exemplo, o Corinthians já teve bons segundo homem de meio campo. Paulinho, você pega o Elias, você pega o Jusilei, você pega até o que agora tá no Botafogo, o que saiu do Inter. Saiu do Inter, tá no Botafogo. Edenilson. Ao longo desse tempo, assim, bons segundo homens. E o André, eu não sei qual é a posição do André ainda. Se ele é um terceiro homem de meio campo, se é mais um meia de beirada, se ele é um segundo homem. Primeiro, ele não é, porque quem joga sempre é o Ranieri. E aí, com essa caída, quando o Dorival fala não vai sair, se o André cair de produção, ele é obrigado a manter o André no time, porque ele pediu para não sair. E o Marcelo Paes vem a público e fala que precisava negociar jogadores, o time vive um momento difícil financeiramente e acaba não aceitando a proposta do Milan, né? Do Milan. E aí, se você tira o André do time, se ele não estiver bem, fez o gol hoje e tudo, mas não foi uma boa partida. Se você tira o André do time, o André vai ficar insatisfeito. Pô, não me venderam, agora eu tô no banco. A diretoria vai cobrar o Dorival porque a gente queria vender, agora não conseguimos vender e você agora bota o moleque no banco. Olha a pressão que foi, uma coisa que podia ser resolvida internamente sem ninguém saber. Exatamente. Diga, Rei. Não, sobre essa questão do elenco, né, que o Vamp estava falando, o elenco do Corinthians ele melhorou muito do ano passado para esse. Sim. Vamos pegar posição por posição. Mateuzinho, quem era o reserva dele ano passado? Não tinha, chegou um reserva. Na zaga, tinha André Ramalho e o Gustavo Henrique. Chegou um jogador que virou até titular. O Kaká saiu. E o Félix Torres. Então foi uma chegada de um jogador melhor do que aquele que era o titular. As opções do elenco, né? Na lateral direita não tinha. O Choca fica, não vai embora. Não vai embora. Na esquerda, o Angileri foi mantido, né? Ficou no elenco porque também são difíceis as opções. No meio-campo chegou o Alan, que hoje fez uma bobagem lá, a gente vai falar mais adiante sobre isso. O André subiu da base para o time principal, virou titular. O Bidon joga hoje mais do que ele jogava na temporada passada, um ativo que já estava no clube. Então o Corinthians melhorou em vários... Matheus Pereira, que é bom jogador, é um bom meio-campista, Matheus Pereira que o Corinthians contratou. Por ataque chegou o Lingard, que eu pelo menos acho um bom jogador. E o Corinthians no ano passado tinha menos opções. Chegou o Caio César, que é um jogador de velocidade, que o Corinthians não tinha. Então o elenco ele melhorou muito em relação ao ano passado. E o futebol do Corinthians piorou demais. Faz 8 jogos que o Corinthians não vence. E não é que nesses 8 jogos teve um ali que jogou muito bem, a bola bateu na trave e não entrou, o outro ali jogou bem também, o goleiro adversário foi o melhor em campo. Não, são jogos ruins com produção muito ruim. Nessa lista aí de 8 jogos, né? Portuguesa, péssimo no Paulistão. Novo Horizontino, péssimo no Paulistão. Campeonato Brasileiro, os últimos. Flamengo, não jogou bem. Jogou 45 minutos com um jogador a mais, chutou uma bola no gol. Mal. Hoje, o primeiro tempo do Corinthians, ele é abaixo da crítica. Antes disso, me ajuda, Boni, os outros jogos antes Chapecoense, fora. Péssimo. Curitiba em casa, o pior jogo do time na temporada. Santos fora, também. Ruim também.
Tem um jogo que salva. Até o jogo que Cruzeiro fora. Empatou, foi mal. Até o jogo que ganhou do Atlético Paranaense foi um jogo mentiroso. Um gol do Garro, né? De fora da área, logo no início. Gol do Garro, é verdade. A gente pega aqui os outros resultados, estou tentando puxar aqui. Talvez os melhores jogos contra o Bragantino, isso no começo de fevereiro, que venceu por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Jogou bem contra o Palmeiras, pelo Paulistão, mas também dia 8 de fevereiro. Perdeu por 1-0, mas acho que foi bem. E contra o Flamengo. Contra o Flamengo foi uma boa atuação pela Supercopa. De resto, só jogo mais ou menos também. E contra o Santos que empatou, né? Que o Santos empata sem merecer. Uma falta que não foi, a falta do Gabigol, falha do Hugo Souza. Mas de resto, só atuações também ruins. A gente conta nos dedos as atuações mais ou menos boas ali. E é um início de temporada, Bruno, que preocupa o torcedor do Corinthians, né? Que, claro, a gente sabe como muitas vezes um título como a Supercopa acaba dando uma mascarada. O Vamp falou, o título da Copa do Brasil mascarou o brasileiro ruim. Tudo bem, o título da Copa do Brasil é grande, o torcedor quer ganhar as taças, tudo certo nesse sentido. Mas um título da Supercopa acaba talvez trazendo uma imagem para a temporada do Corinthians que não estava sendo exatamente verdadeira. E agora a gente está vendo que o Corinthians está numa sequência não só de resultados, mas desempenhos muito ruins. Já se começa a falar sobre pressão em cima do técnico Dorival Júnior. O Vamp já opinou aqui, falou que não é o momento de trocar, mas você acha que está ficando insustentável para o técnico Dorival em relação a esse desempenho que vem apresentando na temporada 2026? Se o time não melhorar logo, vai começar a ficar muito complicado para ele. Eu também não trocaria não, mas nós estamos num campeonato que já foram 8 técnicos demitidos em 8 rodadas, né? Tá começando agora a 9ª rodada, né? Então aqui nunca dá para se garantir. E o time tá mal mesmo, isso é um fato, o time joga mal. As Copas, eu falo muito de Copas e às vezes, pelos comentários que eu vejo aí no Instagram, no YouTube, algumas pessoas não compreendem bem, assim. A Copa, ela é muito legal, ela é muito divertida de ganhar. É legal você ganhar uma Copa, ganhar de um rival, ganhar uma final, é sempre legal. E o que eu falo não é um menosprezo às Copas, mas as Copas, elas não mostram a realidade. Acho que tem algumas coisas no futebol que são assim para curtir, para divertir, que é mais um entretenimento e, claro, competição também. Ganhar uma Copa do Brasil é competição. Não digo que a Copa do Brasil não é uma coisa a se levar a sério, mas o que eu quero dizer é que as Copas você pode ganhar mesmo sem estar tão bem. Quando você ganha uma Copa, você vai comemorar, vai ficar feliz porque é legal mesmo e tem que comemorar muito. Mas não necessariamente, aí falando na parte do analista, não de torcedor. O torcedor tem que curtir, comemorar e é um título que qualquer um quer ganhar uma Copa do Brasil, é um grande título que o Corinthians conquistou ano passado. Mas não é uma coisa, não, porque ganhou a Copa do Brasil quer dizer que o Corinthians está bem, que está tudo certinho, que não tem nada de errado. A Copa é um torneio que é possível você ganhar mesmo sem estar bem. O Corinthians conquistou, mas não, ele ficou em 13º no Brasileiro. O Brasileiro mostra mais a realidade. Aí eu não estou discutindo qual campeonato é mais legal, qual formato, qual é mais importante ou qual que não é. Mas um campeonato de 38 rodadas que você enfrenta todas as principais equipes do Brasil na sua casa e na casa do adversário, mostra mais a sua realidade. Né? E a realidade do Corinthians, no geral, na média, ela é muito mais a do Campeonato Brasileiro do que a da Copa do Brasil, a da Supercopa. É um Corinthians que, e se você ficar sempre jogando nas Copas, se você conseguir ganhar uma Copa todo ano, ótimo. Fantástico, mas a Copa, ela não é uma competição que você vai conseguir ganhar todo ano. Não tem como planejar ganhar uma Copa todo ano. A Copa, ela tem o mérito, tem o trabalho, tem o jogador mais qualificado que decide, mas ela tem muito do acaso. O Corinthians, na sua história, qualquer corintiano que for lembrar, vai lembrar de algumas competições mata-mata que o Corinthians ganhou meio que na sorte e vai lembrar de algumas competições que ele perdeu porque deu um azar nesse tipo de formato. Então é um Corinthians que, até pelo tamanho que tem, ele tem que estar numa prateleira melhor no Campeonato Brasileiro. Se hoje, pela situação financeira, ele não tem condição de brigar todo ano por título contra o Flamengo e contra o Palmeiras, porque a realidade do Corinthians, pelo que ele arrecada, deveria ser essa. Ele deveria estar brigando todo ano ali com o Palmeiras, com o Flamengo, para ser campeão. Já que não dá para fazer isso agora, ele tinha que pelo menos estar fixo numa segunda prateleira. E ele não fica fixo. Às vezes ele aparece lá, porque os outros também são meio assim. Né? Hoje eu trabalhei em Inter e São Paulo. São 2 times que são muito parecidos com o Corinthians. Sim. Também são times que, se um ano der tudo certo, eles aparecem nessa segunda prateleira. Mas se der tudo errado, vai brigar lá embaixo, como aconteceu com o Inter ano passado e no retrasado tinha sido o 5º. Mas o Corinthians, ele tem que estar melhor, ele tem que estar mirando Palmeiras e Flamengo para um futuro próximo,
mais fixo ali num segundo escalão. Não dá para ser primeiro agora, é difícil ganhar dos dois num campeonato de pontos corridos, mas eu tenho que ser quase todo ano terceiro, quarto, quinto, pelo menos ficar entre os 5 quase todo ano. E o Corinthians passa longe disso. Claro que nesse momento começa a se falar sobre troca de comando, possíveis alterações no comando do Corinthians, com uma possibilidade de saída do Dorival, mas isso tem que entrar na conta também. O tempo de treinamento, que nem mesmo se o Corinthians decidir pela troca, o cara que vier não vai ter tempo para treinar também. E, claro, multa rescisória, né? Que no caso do Dorival ali são 3 salários, então fica na casa dos 7 a 8 milhões de reais para um clube que está endividado, como você destacou também. Ou seja, é muita coisa que entra na conta de uma possível troca de comando técnico. Né? Eu ouvi algumas coisas assim no Dorival. A gente conhece o Dorival de vários carnavais, né? Cara do bem e tudo. Eu vi algumas coletivas do Dorival pós-jogo. O Dorival chutando balde. Sim. O jogo contra o Chapecoense mesmo assim, se não quiser, é o seu caminho de casa. Indo pra cima mesmo. O André não tem que ser vendido. E não foi assim, como o André não tem que ser vendido. Não, mas batendo de frente. De forma firme. Firme. Qual foi a outra do Dorival também? O Zacarias, vou logo avisando. Não pedi ninguém não, viu? Sincerão do Dorival. Que não é o perfil do Dorival esse, né? Exato. Em algum momento eu acho que ele tá de saco cheio, tudo assim. Eu não sei como vai ser a coletiva daqui a pouco aí, como é que ele vai se comportar, mas eu acho que tá chutando balde. Até porque eu conheço gente que trabalhou com ele no São Paulo que falou que, em relação à comunicação, ele era o cara dos sonhos pro departamento. Não, porque então, falava exatamente o que se passava. Tudo bem tranquilo, não criava aonde trabalhou, até mesmo a saída do Flamengo, que foi um absurdo que os caras fizeram com ele, ele posta na rede social agradecendo ao Flamengo, por tudo, papapá. Bem tranquilo. No Corinthians, o Corinthians é foda. Ele tá meio assim, puto mesmo, assim, saindo do perfil que é ele. Até a beira do campo. Até se comportando na beira do campo, mais explosivo, brigando, reclamando de arbitragem, que não é o perfil do Dorival, né? Sempre foi um cara muito mais contido, ninguém tá falando assim, sempre muito mais educado. E a gente tá aqui, a gente não sabe se vai dar tempo de escutar alguma coisa da coletiva dele. Tô louco pra ver, depois de um sapeca iaiá, onde o Corinthians não jogou bem, o Ala prejudicou ali o Corinthians, já com 2-0, para ver como vai ser as perguntas em relação ao Dorival sobre a equipe e como vai vir as respostas. Se vem doces e amáveis e carinhosas. E eu queria perguntar para você também, Vamp, antes da gente fechar o assunto Corinthians, justamente sobre o Alan. Porque até você citou na transmissão. Cara, hoje tem VAR em todo. Tem câmera. Mas tem uns caras. Não, o Alan, ele não tem. O VAR, ele pega qualquer coisa. O Alan, ele não tem. Mas eu fico olhando assim, alguns jogadores, cara. Pô, é tudo filmado hoje, ó. Você pega aquele zagueiro do Fluminense lá, o Freitas. Esse cara aí é todo jogo. Indo pra cima, querendo brigar. O Lianco. Aí você tem o do Botafogo lá, o zagueiro lá, que foi pra cima do Daronco. O Kahneman do Grêmio também. Barbosa, pô, ele fez isso agora contra o Atlético Paranaense. Ele foi expulso no jogo do Botafogo contra quem, meu Deus? Que ele foi pra cima. Flamengo. Aí cumpriu suspensão, voltou com o Atlético de novo, indo pra cima. Aí tem outros que enchem o saco de arbitragem, que é o Luciano, o Hulk. E a parada é toda filmada, velho. É tudo filmado. A gente sabe que o Palmeiras tem um rodízio, que já é certo pra fazer aquilo, né? E às vezes deixa o time à beira do campo. O Zubeldia hoje estava mais elétrico também. O Zubeldia aqui no São Paulo era um cartão atrás do outro. Todo jogo. Então é tudo filmado. Ou quando você vai lá encher o saco, quando vai pro VAR, que o árbitro fica esperando a decisão, você não vai encher o saco do cara que nem mais ele. E fica aquela roda pressionando o árbitro, porque a decisão vem lá de cima. Né? E ele, às vezes, pode ir lá pra ver. Ele fez do lado do árbitro. Pô, velho, o cara que é coisa de maluquia, pô. Tinha que ter uma aula, assim, mais de educação, porque a gente vê. Eu acho que esses atletas profissionais devem assistir uma Premier League, devem ver uma La Liga, ou eles só treinam, jogam e são tapados. Eu sei que tem muito jogador que não vê nada, mas quem está em atividade tem que acompanhar outras competições, ver o que está acontecendo no mundo. E, cara, é um negócio impressionante, porque a gente teve, acho que foi há 2 anos, né? Foi em 2024, a polêmica com o próprio Abel Ferreira, que foi expulso por conta de um gesto, o mesmo gesto. Tomou suspensão, tomou 2 jogos, 3 jogos. Ontem o pau fechou do Carpini com... Esse aí foi brabo, hein? Eduardo Barros. Pô, tá...
É um negócio impressionante. Às vezes parece que tem uns caras que não vencem. O time já tá mal na partida. Mas isso prejudica bastante a equipe. Hoje o futebol você não pode errar. Às vezes um treinador não tá à beira do campo. Com o treinador já é difícil. O treinador não tá à beira do campo. Eu, quando jogava, você acha que a gente ficava escutando muito auxiliar? Auxiliar, tomar dura de auxiliar? Você é louco?